Você já parou para se perguntar se Deus realmente existe? Como que eu posso provar a existência de Deus? Eu quero trazer uma ilustração para você, uma história que vai mudar o pensamento de muitas pessoas que acreditam que Deus não existe e que não tem como provar a existência de Deus. Então, seja muito bem-vindo ao canal Luz do Mundo. E hoje eu quero trazer para você uma história que aconteceu, não é uma história talvez verídica, é uma ilustração, mas que vai mudar o pensamento de muitas pessoas em relação à existência de Deus, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva aí para acompanhar essa história e também não perder as próximas histórias e também meditações da palavra que a gente vai trazer aqui neste canal, tá bom? Então vamos lá. Conta-se a história de um homem que morava em uma pequena cidade, e esse homem ele era muito devoto a Deus. Ele acreditava na sua palavra, ele meditava na palavra de Deus, buscava Deus em oração. Então ele era aquela pessoa que acreditava plenamente naquilo que Deus trazia para a vida dele. E conta a história que um certo dia aquele homem saiu para poder fazer algo que era necessário em sua vida, que era ir a um cabeleireiro, a um barbeiro, para poder fazer o seu cabelo e também fazer a sua barba, como era de costume. E aí aquele homem ele seguiu alguns quarteirões da sua rua, da sua cidade, e chegou a um determinado salão onde havia uma vaga disponível para que pudesse fazer ali a sua barba e o seu cabelo. Então ele entra naquele salão com sua Bíblia em mãos, e ali ele senta e aquele barbeiro começa o atendimento, começa a cortar o seu cabelo. Mas aquele barbeiro ele observa que aquele homem, enquanto estava ali deixando que o seu cabelo e a sua barba fosse cortado, ele estava lendo a palavra de Deus. E aquele barbeiro ele não acreditava em Deus, ele não acreditava na palavra de Deus. E ele tinha os seus argumentos para isso. Então, passou-se ali alguns minutos daquele procedimento, e aquele barbeiro acabou de cortar o cabelo daquele homem e também de fazer a sua barba. Aquele homem então fecha a Bíblia, levanta e agradece ao barbeiro e pergunta quanto é que eu lhe devo. Então o barbeiro lhe fala o valor do trabalho que aquele homem paga. E antes que aquele homem saísse, aquele barbeiro vai e vira para ele e diz assim: o que o senhor estava lendo aí? Aquele homem então, com um semblante alegre, um sorriso, vira para aquele barbeiro e diz assim: eu estava lendo a palavra de Deus. Então aquele barbeiro olha para aquele homem com um olhar de certeza e diz: mas Deus não existe. Aquele homem então, diante daquele barbeiro, ficou assim com semblante de preocupação e fala: por que você disse que Deus não existe? Então o barbeiro rapidamente vira para aquele homem e diz assim: olha, Deus não existe pelo seguinte fato: existem pessoas nas ruas com fome, com frio, existem pessoas se drogando, existe guerra em vários países, pessoas desempregadas, existem prostituições, pessoas enfermas. Deus não existe, porque se Deus existisse, não existia esse tipo de coisa, não existia tantas pessoas sofrendo, não existia tantas guerras, tantas mortes, não existia, afirmou então aquele barbeiro para aquele homem. Aquele homem então parou em um instante, respirou e sem responder nada saiu daquele salão e seguiu seu caminho. Chegando ali a umas 2, 3 ruas à frente, aquele homem estava com aquele pensamento do que aquele barbeiro havia falado para ele. Então ele pergunta para Deus como ele poderia provar para aquele homem que Deus existia. Então aquele homem rapidamente olha para o lado e, para sua surpresa, ele vê ali um homem parado, um homem barbudo e de cabelo comprido. Então ele entende a resposta de Deus. Ele rapidamente chega para aquele homem e fala: Senhor, o senhor pode me acompanhar por um instante? Aquele homem, sem ver nenhum problema, disse: não, sim, eu vou te acompanhar. Então acompanha aquele senhor com aquela Bíblia na mão até o salão onde ele havia acabado de sair. Chegando lá, o barbeiro olha para aquele homem assustado e pergunta: Senhor, o senhor esqueceu alguma coisa?
Ele diz: não, eu só queria falar algo rápido com o senhor. Então aquele barbeiro fala: sim, pode dizer. Então aquele homem olha para aquele homem barbudo, cabeludo, e diz assim para aquele barbeiro: eu só queria dizer para o senhor que barbeiro não existe. Aquele barbeiro então diz: como? Não entendi? Barbeiro não existe, afirma novamente o homem. Então aquele barbeiro diz: como o senhor pode dizer que barbeiro não existe? Se o senhor está dentro de uma barbearia, diante de um barbeiro? Ele diz assim: olha, se barbeiro existisse, este homem não estava barbudo, e esse homem também não estava com este cabelo tão grande. Então aquele barbeiro, ele dá aquele sorriso e diz assim: olha, senhor, barbeiro existe sim. Este homem está desta forma porque ele não nos procurou, porque ele não procurou uma barbearia. Então aquele homem com a sua Bíblia na mão dá um sorriso e diz: exatamente, Deus existe, mas as coisas ruins que estão acontecendo é porque as pessoas também não procuram a Deus. Entende essa mensagem, querido? Entende? Deus, ele existe. Da mesma forma que aquele homem barbudo estava ali naquela situação, barbudo, cabeludo, é porque ele tinha uma escolha de procurar ou não procurar uma barbearia para resolver a questão da sua aparência. E a sua questão espiritual é a mesma situação. A questão do sofrimento de muitas pessoas é a mesma situação. É procurar a Deus. Muitas pessoas estão sofrendo, estão se perdendo, estão morrendo tanto fisicamente quanto espiritualmente, porque elas não têm procurado a Deus. Da mesma forma que aquele homem estava naquela situação porque ele não procurava um barbeiro, e aquele barbeiro diz: não é que nós não existimos, é que ele não nos procura. É assim também é Deus. Deus sempre existiu e sempre vai existir. Mas, para que nós tenhamos a certeza da sua existência, nós temos que o procurar. Nós temos que procurar a Deus. A palavra do Senhor diz que todo aquele que o busca de coração, o achará. É necessário que nós buscamos ao Senhor. Não seja como aquele homem que não acreditava em Deus justamente pelas questões que ele viam somente pela visão física, mas seja aquele que entende que para alcançar a Deus é preciso buscar através da tua palavra, através da oração, através dos meios necessários para encontrar a Deus. Que você nesse momento possa encontrar com Deus. Se você gostou desta história, desta reflexão simples, deixe o seu gostei e compartilhe com mais alguma pessoa. E se você assistiu esse vídeo e não se inscreveu, se inscreva aí, porque eu tenho certeza que mais mensagens que este canal trazer para você, você vai também ser abençoado e impactado, tá bom? Que Deus te abençoe e que nós possamos nos ver no próximo vídeo em nome de Jesus.